Então, eu quero começar a ministração dessa noite lendo o livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Eu sempre reclamei de pregador que chega na frente e fala Lucas, aí você fica... Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. E isso porque eu quero homenagear a todos nós que somos pais, né? Desde os que estão aqui até os que estão distantes. Né? Nós temos a certeza de que Deus vai abençoar não só nós, mas aqueles pais que estão distantes, as pessoas que estava ali com o meu celular acompanhando pelo Periscope, estamos seguindo, né, a transmissão. Tem 10 seguindo, além dos que estão aqui, a Carla, nosso abraço lá, está seguindo, mas tem 10 ilustres desconhecidos seguindo, que Deus os abençoe. Palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, diz assim: E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado.
Meu Pai, te agradeço por essa palavra e peço que o teu Santo Espírito esteja no coração de cada um de nós, nos ensinando, nos transformando, nos transbordando da graça, Senhor. Que essa palavra, Senhor, renovada em nós, possa crescer no conhecimento que temos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há três perspectivas do que nós podemos tirar deste texto de Jesus. Três coisas que Jesus quer falar para a gente. Usualmente, nós falamos mais do filho pródigo, do filho gastador, que foi embora, quase como que concentrando a nossa atenção nessa figura emblemática. Outros há que de uma forma magistral, e eu quero fazer referência a essa pregação porque ela é muito bonita, ela tem o nome de Ladrão de Alegria, e é ministrada pelo pastor Jorge Linhares. Eu acho que é uma das grandes pregações daquele homem de Deus. Então, ou você fala do filho pródigo, ou você fala do irmão mais velho do filho pródigo, mas hoje, como é Dia dos Pais, eu quero falar do pai dos dois. Porque, de fato, quando a gente lê isso aqui, a gente às vezes se apega à perspectiva humana, então você logo começa a interpretar, trabalhando com aquilo que Deus quer nos falar sobre o caminho, a história de cada um. Mas eu tenho no meu coração que Jesus queria nos dar um recado, nos ensinar como era o Senhor, como era Deus, como é Deus, qual é o caráter de Deus. Por isso que nós demos o nome nessa pregação de Valores de um Pai, valores de Deus Pai Todo-Poderoso, as coisas que Deus é. E aí, eu fui pegando algumas características que acho que são pertinentes ao que Deus é. Porque a gente vive num mundo, irmãos, onde muita gente tem várias opiniões sobre divindade. Não falta fé no mundo. É engano se a gente pensasse assim, falta fé no mundo. Não falta. O que falta é verdade. Fé você tem muita. O que está faltando é verdade. O que é a verdade? Então, Jesus é a verdade, porque Ele é o centro da história humana e Ele nos revela o Pai. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que só o Filho conhece o Pai. Nenhum filósofo à face da terra, nenhum religioso, nenhum iluminado, esses mestres indianos, ou qualquer profeta posterior à palavra, porque tem muitos, muita gente veio depois daquilo que foi selado pelo texto de Apocalipse, e muita gente revelando coisas. E eu costumo falar uma coisa que me tem sido muito salutar. Eu cresci numa religião cheia de religiosidade e costumes. O meu pai, ele sempre foi um exemplo de testemunho de fé, mas eu cresci num ambiente de tradicionalismo, de religiosidade, preso a muitos dogmas, e com muita gente falando, Então você acaba ofuscando aquilo que Deus está falando. Então eu pego o texto que está em Lucas capítulo 10, versículo 22, você não precisa abrir exatamente agora, e diz assim: quem o Pai é, ninguém sabe, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho estiver disposto a revelá-lo. Quer dizer, a revelação de Deus, ela só vem através de Jesus, está na palavra.
tendo vivido essas experiências todas na minha vida, eu digo para você que a minha fé tem número de página. Se não estiver na Bíblia, eu contradigo, porque eu prefiro seguir aquilo que a Bíblia, a minha santa Bíblia, a palavra do Senhor, está registrando. Eu não quero inventar coisas novas, eu quero viver as veredas antigas que o Senhor tem traçado para nós. E hoje, como é o Dia dos Pais, eu quero refletir sobre essa responsabilidade da gente estar encaminhando as gerações que virão no caminho do Senhor, sem mirar para a direita ou nem para a esquerda, mas seguindo o caminho reto. Porque nós estamos vivendo tempos obscuros, e a tendência é que esses tempos piorem. Né? A tendência é que esses tempos piorem. Primeira lição, então, que eu quero aprender sobre Deus Pai. Só o Filho conhece o Pai. Então, podem falar de muitos deuses aí fora. Podem ter muitas metodologias aí fora. Mas só Jesus batiza o homem com o Espírito Santo e dá a esse homem revelação de quem é o Deus Pai. Amém? Nada pode ser feito senão através de Jesus. Não há outra forma de conhecermos o Pai. Irmãos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. É algo que é da intimidade de cada um. O fato de você estar aqui hoje não significa exatamente que você tenha um coração pacificado, se o Espírito Santo não estiver movendo dentro do seu coração nesse sentido. Mas Jesus foi nos revelando quem era Deus. Os judeus tinham uma visão de Deus como todo-poderoso e, de fato, a experiência do povo judeu sendo confrontado com nações bárbaras foi uma experiência de grandes lutas, e Deus tinha que usar das mesmas armas para proteger o seu povo. Então a revelação pela experiência do povo judeu era de um Deus que era El Shaddai, era o Todo-Poderoso. E aí Jesus, ele traduz quem era o Pai através de Abba. No livro de Isaías, que é um livro messiânico, profético, cristocêntrico, se a gente pode dizer assim, em Isaías 63, versículo 16, a palavra diz assim: contudo, tu és o nosso Abba, Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Javé, és o nosso Abba, Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e teu nome é nosso Redentor. É um livro profético, que está apontando para Jesus. A oração que Jesus faz, ela não é uma oração apenas de ensinar uma fórmula, mas é dar para nós a visão de um Deus poderoso, mas que quer ser conhecido como aquele que está perto e é nosso Pai. Amém? Então, hoje, eu tenho na palavra do filho pródigo, a gente logo fala da parábola de Jesus do filho pródigo, a gente dá o nome do filho pródigo. Né? Eu, por exemplo, gostaria muito que esse texto fosse conhecido, o pai paciente. Amém? O pai paciente. Porque o texto está trabalhando em cima disso. Quem é o pai? O pai é um homem paciente. É um homem que é ofendido na sua natureza, irmãos. É uma coisa absurda. Aquele filho chegou para o pai e fala: pai, me dá a minha herança, aquilo que me cabe da minha herança. O pai poderia falar para o filho: peraí, mas eu não morri ainda. A resposta do filho seria: mas para mim é como se o senhor tivesse morto. Eu quero ir embora, não aguento mais isso aqui. Vou embora de casa. Então, qual é a resposta do pai? Silêncio. O filho pega e vai embora. A palavra diz que as experiências do filho vão ensinar onde é que ele poderia arranjar abrigo, né?
Ele fala uma coisa que quando eu aplico para a experiência nossa com o Pai, me ensina, porque o texto fala assim, que, deixa eu ver aqui, no versículo, que e caindo em si disse, versículo 17, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele está falando, Jesus está falando o seguinte, aquele que trabalha para Deus, tem abundância, tem felicidade, tem paz, né? Então Jesus está falando do Pai. Essa história aqui, você pode até pegar uma lição e falar do filho, do mais velho, mas ele está ensinando para a gente quem é o Pai, né? E aí, eu quero dizer para você que ele ensina quem é o Pai, mas de uma forma muito especial, ele fala assim, Pai Nosso. É o sentido de coletividade de Deus. Nós vamos transformando isso. Querem uma expressão que a gente usa muito? Meu Pai, meu Jesus, meu Deus, né? A gente toma posse de Deus como se Deus pudesse ser algo dentro, protegido, guardado, o meu Deus, o meu Jesus. Mas Jesus vira para a gente e fala assim, você só vai compreender a natureza de Deus se você for comunitário. Comunitário, quer dizer, é comum unidade. Por isso que nós estamos numa igreja, irmãos. Por isso que a igreja é importante, para que você possa experimentar comunidade, porque Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O amor, ele é a essência de Deus, e Deus nos ensina isso. Então, quando você pega Jesus, no versículo, em Lucas capítulo 11, os discípulos, ele diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O discípulo, ele estava querendo aprender a oração de Jesus. Vou falar uma coisa para você, não é pela fórmula, é pela eficácia. Porque eles estavam vendo tudo que Jesus pedia, o Pai atendia. E aí, eles queriam ter essa experiência. Como é que você pode ter a experiência de Deus atender a sua oração? Se Deus for o seu Pai, mas não basta que Ele seja o seu Pai, é preciso que Ele seja nosso Pai. Tem que ter o sentimento de santidade e de comunidade acoplado. E aí Jesus, segunda lição, Deus tem que ser o nosso Pai, o nosso Deus, né? E aí, quando orar, diz aí, Pai nosso, santificado seja o teu nome, etc, etc, etc. Tem que ser algo em comunidade, primeira coisa. Segundo, tem que haver identidade, como havia identidade entre Deus Pai e Jesus. Jesus dizia assim, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Começa a se desenhar aqui algo que é um mistério de fé, que é a Trindade. Eu e o Pai somos um. E aquilo que nós falamos é em unidade de Deus. Então eu quero ter uma identidade também com o Senhor. Para que você seja filho, é preciso que você tenha identidade. Algumas pessoas, quando conhecem o meu pai, dizem que eu sou muito parecido com ele. Não só fisicamente, né? Amém? Mas até no jeito de ser, dizem que me pareço muito com meu pai. E eu quero tomar isto para mim, para que as pessoas também olhando para mim digam, você parece muito com Jesus, amém? Você parece muito com Jesus. Eu quero, porque Jesus, eu quero ter um parentesco de identidade, de caráter com Jesus. No dia dos pais, eu quero olhar para o céu e falar, Senhor, eu quero ter um coração semelhante ao teu.
eu quero ter um coração que tenha identidade contigo, porque em João 30 a palavra diz, eu e o Pai somos um. Então qualquer outro que anuncie um evangelho diferente do que está revelado, é anátema, é herege. Por quê? Porque quando Jesus fala de si, eu não posso contestá-lo. Então aquilo que diz assim, Jesus é um profeta, os muçulmanos dizem isso. Jesus é um iluminado, os espíritas dizem isso. O que Jesus diz em si mesmo? Eu e o Pai somos um. Amém? Então eu posso, com a maior tranquilidade, dizer que eu sou cristão, porque eu creio que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Amém? Pelo que Ele está falando. Porque se eu desfaço da palavra que está ministrada pelo próprio Cristo, eu o faço mentiroso. Amém? Então, todas as pessoas que se deparam com Deus, têm que pensar, como é que eu posso aceitar um Jesus revelado que não combine com aquilo que Ele falou? Então eu tenho que ter essa consciência de que o Pai, Ele se revela no Filho, porque também foi me falado que só o Filho pode saber quem é o Pai. Só Jesus. Eu não tenho condição de, na minha mente, conceber quem é Deus. Nenhum de nós tem condição. Em João capítulo 14, versículo 9, o Senhor disse assim para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Então, como é que a pessoa pode dizer que Jesus não é Deus, se é o que Jesus está falando? Então, só aqueles que professam a divindade de Jesus podem se chamar de cristão, porque cristão é todo aquele que crê que Jesus e o Pai são um. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então essa identidade que eu vejo de minha com o meu pai carnal, é a mesma identidade que eu vejo entre aquilo que o Pai é, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus. E é a mesma identidade que eu desejo para a minha vida. Eu tenho que mortificar a minha carne, aprender a esperar, a aprender a trabalhar naquilo que Deus quer da minha vida, para que eu possa ter identidade com Deus. Amém? Quarta lição. Muitas vezes é preciso deixar que o filho faça o que lhe cabe fazer. E aí, eu estava refletindo sobre a paternidade de Deus, e estava, poxa, se eu me sinto mexido quando um filho meu está enfrentando uma circunstância desfavorável, amém, Pai? Nós somos assim, né? Diante de uma situação, a gente às vezes suporta melhor quando é com a gente. Às vezes não, eu acho que quase sempre. Mas quando é com o filho, mexe aquilo, né? Até quem é muito paciente é capaz de perder completamente. Eu me lembro uma vez, quando o Lucas era muito magrinho, hoje não, hoje está forte, está esse camarada maravilhoso. Mas o Lucas era um magrinho, e eu aprendi, lá em casa a mamãe sempre falava assim, é bom vomitar porque põe aquilo que estava ruim para fora, limpa o organismo. E eu cresci com essa cultura popular. Aí um dia ele estava jogando bola lá em Itaperuna, aí ele fez vômito. Aí entrou em casa, depois a Jane chegou e falou, olha, ele fez vômito de novo. Aí quando eu entrei em casa para ver, ele estava de novo fazendo, e ele estava ficando com isso aqui desidratado, arroxeado, né? Nós fomos para o hospital,
Num hospital lá, a médica falou para a gente, olha, tem que levar urgente para um hospital. E eu olhei e falei, isso aqui não é o hospital, né? Não fazia aquele tratamento. Nós corremos com ele. Eu me lembro que eu entrei no hospital com o Lucas nos meus braços, por isso ele era bem magrinho. Hoje eu não teria condição mais de pegar, né? E como eu gritava, né, com o filho no colo. E a enfermeira que não acertava, deu vontade de puxar o cabelo dela, entendeu? Brigar com ela. Não é possível a enfermeira não saber dar uma injeção. E aí a Jane com a paciência, né, de mãe. Mas aqui, aí eu estava refletindo sobre isso, né? Aí pensei em Jesus na cruz. Mateus 27, 46, a palavra diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparastes? A gente às vezes passa por esse texto e não percebe a profundidade humana nessas palavras. A dor do Filho de Deus, que depositava a sua fé 100% no Pai, de repente ele na cruz, ele olha e fala, Pai, por que você me desamparou? Estava sobre os ombros de Jesus toda a solidão do mundo, a substância da sua humanidade colocada ali. Agora você vira no teatro da vida, vira e pensa no que estava acontecendo no céu. Enquanto o filho olhava e falava, Pai, Pai, pensa e imagina Deus. Imagina os anjos ao redor, todo mundo assim, o que está vendo? O que está vendo? Imagina o cenário de uma grande tempestade. Era o coração de Deus ali, olhando para Jesus, como nós olhamos para um filho. Quando você está empurrando a bicicletinha e o filho confia que você está ali, você fala assim, soltei a bicicletinha, e ele cai e fala, por que você me soltou? Porque a pergunta, por que Deus tinha que fazer isso? Porque há coisas que só Jesus poderia fazer. Era o preço da nossa redenção. Jesus poderia ter dito, não vou fazer. Poderia fazer. Mas quando ele olhou para o céu, ele falou assim, Pai, está tudo consumado. Essa expressão, tudo consumado, vinda de um homem que não conseguia nem respirar direito, que estava ferido totalmente da alma no corpo, é o ponto final na história de nossa salvação. Agora, presta atenção. O Pai precisou dar o próprio Filho para que hoje você estivesse aqui. Quando Abraão subiu com seu filho, porque Deus tinha pedido o sacrifício, ele disse para os seus servos, aguardem aqui, porque nós vamos, mas nós voltaremos. Olha lá a palavra, a expressão está no plural. Ele sabia que Deus faria diferente. Quando ele chega lá, o filho pergunta para ele, Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Resposta dele, Deus providenciará. E quando ele vai sacrificar o filho, a ordem divina diz, não faça isso. Mas quando Jesus é levantado na cruz, não havia contra-ordem. O Pai abaixou e olhou o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus da terra, o Deus do universo. Ele se calou. E quando houve silêncio no céu,
Só a voz de Jesus foi ouvida dizendo: Pai, está tudo consumado. O filho fez aquilo que o pai lhe pediu. Nós temos que fazer a mesma coisa. Como filhos, nós temos que obedecer, porque Jesus obedeceu. Amém? E aí, o pai tem que ser, a quinta lição, o pai tem que ser um exemplo para o filho. E é um texto interessante que está em João, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz assim: por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Então presta atenção, o olhar de Jesus estava firmado em Deus. Meu pai continua trabalhando e eu vou continuar também. Irmãos, o que é que me justifica parar de trabalhar se Deus não parou? Como é que eu posso descansar, lavar as mãos e falar assim: olha, agora eu vou dar um prazo para eu me reabilitar, eu vou fazer algo, um horário especial? Não faça. Se você quer servir a Deus como Jesus serviu ao Pai, se você quer exercitar a sua fé de uma forma efetiva, não se detenha diante daquilo que o mundo pede. Mas se o Pai continua trabalhando até hoje, se o Pai continua nos mostrando o seu favor, é para que você também continue trabalhando, se esforçando, porque só aqueles que servem, o Senhor revela o seu Espírito. Irmãos, isso é muito sério, porque Deus não faz concessão aos que não trabalham. Deus não chamou nunca pessoas que estavam desocupadas. Deus sempre trabalhou com aqueles que têm o coração aberto ao por fazer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer algo, eu vou me esforçar, porque a partir daí é que eu vou começar a ter a revelação de Deus. Irmãos, não é pelo que eu estou lendo, não é pelo que eu estou ouvindo, é pelo que eu estou crescendo que Deus vai se revelando, senão Deus vai sendo uma figura distante da minha vida. Amém? Deus vai sendo uma figura distante, eu passo a ser um religioso e não um filho de Deus. Eu passo a ter uma experiência com multidões e não pessoal com Jesus. Nós não fomos chamados para ter experiência com multidão, nós fomos chamados para termos uma experiência pessoal e intransferível com Deus. Amém? Sexta lição: honra teu pai. Honra teu pai. Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Para que você possa exercer a sua vida com dignidade, honra os teus pais. Significa, não é honrar os seus pais no sentido de você obedecer ao que eles fazem, mas é você fazer para eles algo e possa honrá-los, que possa favorecê-los. Muitas pessoas falam assim: mas pastor, como é que eu posso honrar meu pai se meu pai não é crente? Deus não está falando que você deva obedecer à autoridade daquele que não está sob a mesma autoridade de Deus. Deus está falando que você deve honrá-lo enquanto filho. Você deve respeitá-lo, você deve colaborar com ele, você deve ajudá-lo, você deve presenteá-lo, você deve ter paciência com ele. Suportá-lo significa, não é aguentar o chato. Suportar é você dar suporte a um homem e orar por ele, porque a oração do justo, diz a palavra, pode muito nos seus efeitos. E a promessa que Deus estabeleceu através da palavra de Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém. Há uma promessa, crente, sobre a sua vida. Há uma promessa, cristão, sobre a sua vida. O Pai, Ele tem olhado para você e tem mantido com você uma aliança. Sétima lição:
consumado o plano do Pai, Deus estabelece o reinado eterno de seu Filho. Nós somos filhos de Deus por herança de Jesus. Jesus nos dá essa condição, mas eu preciso aceitar essa condição. A palavra que está em João 14, 1-3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Irmãos, Deus está falando para nós. Não se turbe o vosso coração, não entre em aflição, não tenha nenhum tipo de ansiedade, creia em Deus e firma a sua fé naquilo que Ele está falando para você. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é o botão da camisa. A gente começa a olhar muito para o botão da nossa camisa e não consegue olhar para Deus. Peça ao Senhor, ore, clame, busque, porque resposta sempre haverá. Amém? Herdamos a paternidade de Deus. Efésios 4, 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Irmão, você sabe o que nesse texto que Jesus nos conta, onde está a graça de Deus? A graça de Deus, no versículo 29, está expresso na boca do irmão mais novo o que significa a graça de Deus. Mas respondendo ele, o mais velho, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes-lhes o bezerro cevado. Deus dá por graça. A salvação é pela graça. A salvação vem sem mérito pessoal. Para que você possa tomar para si a salvação, é preciso que você abra o seu coração, abra a porta do seu coração. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Ninguém arromba a porta, Deus não arromba. Deus bate no teu coração para que você possa fazer o quê? Para que você possa abrir o coração e falar: entra, Jesus, vem morar em mim, vem habitar em mim. Por isso que essa história é a história de um Deus paciente. Não devia se chamar a história do filho pródigo, devia se chamar a história de um Deus de amor, a história de um pai que ama, a história de um pai que espera. E se eu quero, irmãos, eu tenho que confiar. A palavra diz que o filho foi embora. A história conta tudo o que aconteceu de ruim para esse menino lá longe, distante. E a história do pai? Não conta. Diz apenas aqui, ó. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. O pai viu o filho longe. Sabe o que significa, meu irmão? O pai não estava dentro da casa, tranquilo, cuidando dos seus afazeres. O pai não estava na cozinha, comendo um biscoitinho, tomando um café. O pai estava na varanda, aguardando que o filho voltasse. O pai estava esperando o filho voltar, crendo que ele voltaria.
Então Jesus fala que o Pai, Ele é amor e é paciente, Ele aguarda a volta do pecador, Ele aguarda a volta do arrependido, Ele aguarda ansiosamente, porque olha, diz assim, ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Glória a Deus. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Jesus, quando ele olhou Marta e Maria, e olhando a dor daquelas mulheres, ele se moveu de íntima compaixão e chorou. Eu me lembrei de Jesus, olhando para Jerusalém, que não conseguia entender a vontade do Pai, que queria reunir todos num só lugar, como a galinha recolhe os seus pintinhos. Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque eles não estavam entendendo a vontade do Pai, e eu tenho certeza que ainda hoje o Senhor chora, quando olha as nossas cidades, que não entendem a revelação de Deus Pai, que é trazida pela palavra, através de Jesus. Porque as pessoas procuram entendimento segundo os seus princípios, e eu quero buscar o entendimento segundo a palavra que Jesus me revela. Eu não quero ouvir o que o homem ou a mulher estejam me dizendo, eu quero ouvir o que a palavra está me dizendo. Amém? E moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meu irmão, essa é a atitude que a igreja deve ter: acolher, amar, abraçar o pecador. Essa é a atitude que eu tenho que ter, de perplexidade diante de um Pai que vem ao meu encontro, que não quer a condenação do pecador, antes quer que todos se salvem, que cheguem à compreensão da sua verdade. Jesus falava: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Deus não está fazendo uma obra pequena, Deus está fazendo uma obra grandiosa no nosso meio, e vai nos surpreender, Hoje é dia dos pais. Eu quero falar para você que, além de nós, Deus tem muitos outros filhos, muita gente, e Deus não os julga, senão segundo a misericórdia que está sobre ele. Muita gente que está longe, e que nós vamos ver um dia na glória. Por quê? Porque a misericórdia de Deus cobre multidão de pecados. Amém? O Pai, segundo o que nós entendemos pela carne, ele viraria para o filho e falaria: está vendo? Eu falei para você, eu te preveni. Agora, meu filho, assume os seus erros. Agora assume o seu pecado. Te falei. Ou então o pai viraria para a mãe e falava assim: ô mulher, seu filho voltou aí, ó. Aí. Deus não julga. Deus acolhe. E a minha maior alegria é que, dos que ele acolheram, eu sou o primeiro, que, tendo voltado, recebeu de Deus a misericórdia e o perdão. Eu não posso fazer outra coisa diferente com os meus irmãos, senão aquilo que o Pai fez comigo. E eu não posso fazer com os meus filhos algo que seja diferente daquilo que Deus tem feito conosco. Então eu tenho que ser um Deus também que esteja presente, um Deus que esteja na expectativa das experiências que o filho vai ter, deixar que o filho vá para que ele volte melhor, deixar que eu cuide daquele que voltou machucado, ter a presença de olhar e falar: vamos fazer festa, porque ele estava distante. Hoje, eu quero ter a alegria de olhar e falar assim: Senhor, eu quero acolher os meus filhos. Eu quero me alegrar, quero orar por eles. Eu quero, agora então que nós estamos vivendo esse tempo dramático, irmãos, dessa unção de casamento que foi derramada sobre essa igreja, amém? Foi derramada a unção de casamento. Eu acho que as pessoas, uma coisa terrível. Ó, está todo mundo casando, né? Eu já vou pensar em botar um banquinho ali naquela varanda, para que estarmos eu e Jane sentadinhos ali, aguardando, ou o Gabriel ou o Lucas.
Aí vai passar o irmão Dalto caminhando aqui, ô pastor, tudo bem? Tá que estava esperando o Lucas ou o Gabriel, eles devem chegar a qualquer momento aqui. Elim vai colocar uma varandinha lá na casa deles, com certeza. Vai colocar a varandinha lá. Irmãos, que essa palavra alcance o nosso coração. Amém? Eu, quando leio essa história de Jesus, eu me alegro, porque Jesus não está fazendo nada mais que falando para nós: vou ensinar a vocês quem é Deus. O que ele está falando é isso. Ainda que você faça escolhas erradas, Deus te ama. Ainda que você seja imperfeito, Deus vai fazer festa com você. Deus faz festa com a gente. Os seus problemas são graves, são terríveis. Deus é poderoso para fazer deles nada. Então, o nosso papel hoje é descansar em Deus, ainda que a gente esteja passando por situações difíceis, tremendas. Irmãos, temos que botar as nossas vontades na presença de Deus. Não há enfermidade, não há dificuldade financeira, não há problema de trabalho, não há problema de estudo que seja capaz de afastar Deus da nossa vida. Nós precisamos descansar. Nós precisamos agradecer a Deus. Deus tem colocado sobre esta igreja um milagre maravilhoso, irmãos. Eu um dia nessa igreja, vou contar para vocês, eu às vezes olhava para a igreja, eu via assim umas incógnitas nessa igreja, porque não tinha par, e Deus foi dando par para todo mundo, e Deus está fazendo algo maravilhoso para todos nós. Deus está nos colocando em família. Terça-feira, quando nós nos reunimos aqui, irmãos, é um momento de família. É um momento inesquecível, né? E a gente se alegra em estarmos em comunhão. Só pode compreender o amor de Deus quem vive o amor de Deus entre os irmãos.